Hoje, a gente vai fundo no pilar que sustenta qualquer jornada de investimento que se preze, a reserva de emergência. E olha, não estamos falando daquele dinheirinho guardado sem propósito. Estamos falando de uma ferramenta estratégica, talvez a mais importante, que pode ser a grande diferença entre o sucesso e o fracasso financeiro no longo prazo. Pensa bem nessa frase. Depois de mais de 15 anos no mercado, eu posso garantir isso não é uma opinião, é um padrão. Os investidores que realmente constroem patrimônio não são os gênios que acertam a ação da vez. São aqueles que, aconteça o que acontecer, nunca precisam se desfazer dos seus melhores investimentos na baixa, por desespero. É a capacidade de aguentar firme nas tempestades que separa os vencedores. Então, a grande questão é essa, né? O que é que separa quem consegue manter a estratégia de quem é obrigado a jogar a toalha no meio do caminho, quase sempre com um prejuízo enorme? A resposta é muito mais simples e muito mais poderosa do que a maioria imagina. Para a gente entender isso a fundo, nosso caminho vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o erro fatal que a maioria comete. Depois, qual é a ferramenta que conserta isso? Em seguida, vamos ver o tamanho e o lugar certo para essa ferramenta. Quarto, os benefícios que quase ninguém vê. E, para fechar, um plano prático para começar hoje. E o erro começa aqui. O nome dele é venda forçada. Pensa na cena. A pessoa montou uma carteira incrível, tudo indo bem, até que o imprevisto acontece. Uma demissão, um problema de saúde, qualquer coisa. E aí, de repente, ela precisa vender as melhores ações, os melhores fundos, justamente quando o mercado está em baixa. É a receita perfeita para destruir patrimônio. E é para evitar esse cenário de desastre que entra a nossa ferramenta. Mas atenção, é fundamental entender de uma vez por todas, reserva de emergência não é poupança, não é dinheiro que sobrou, é um instrumento sofisticado de gestão de risco, é o seu seguro pessoal contra o caos. Então, vamos definir isso direito. O objetivo número 1 da reserva não é render dinheiro, é proteger o dinheiro que já está investido. Ela é sua linha de defesa, o seu muro de contenção. É o que garante que os seus investimentos de longo prazo possam continuar trabalhando em paz, sem serem perturbados pelas crises do dia a dia. A melhor analogia que existe para isso é a do airbag. Ninguém compra um carro torcendo para usar o airbag, certo? Mas só o fato de saber que ele está ali já dá uma confiança absurda para pegar a estrada. A reserva de emergência é exatamente isso para a sua vida financeira. É a paz de espírito que permite que se corra os riscos certos. Ou, se preferir, tem-se num hospital. Seus investimentos em ações, em fundos imobiliários, eles são os médicos especialistas, os cirurgiões. A reserva de emergência é o pronto-socorro. Se alguém quebra o braço, vai para o pronto-socorro. Não incomoda o neurocirurgião, né? A lógica é a mesma. Problemas de curto prazo se resolvem com reserva, deixando os especialistas de longo prazo em paz. Ok, o conceito está claro. Agora, vamos para a parte prática, a que interessa. Qual o tamanho ideal e onde colocar esse dinheiro? E aqui, os detalhes fazem toda a diferença para que a ferramenta realmente funcione quando for preciso. Aquela regra de 3 a 6 meses que todo mundo fala por aí, sinceramente, é o mínimo do mínimo e pode ser perigoso. O ideal é personalizar. Para quem tem uma estabilidade altíssima, como um servidor público, ok, 3 a 6 meses pode funcionar. Mas se a renda é variável ou existem dependentes, o cenário muda. O ideal é mirar entre 6 e 12 meses. E para empresários que vivem a ciclicidade do mercado, o jogo é outro. 12 meses ou mais é o que garante tranquilidade de verdade. Agora, onde alocar esse dinheiro é onde a maioria escorrega. O foco aqui tem que ser 100% em segurança e liquidez imediata. Rentabilidade é secundário. Então o ideal é o quê? Tesouro Selic, que é o padrão ouro. CDB com liquidez diária de um banco grande e sólido. Ou um bom fundo DI com taxa baixa. E o que é fatal? Poupança que mal consegue empatar com a inflação. Ações ou FIs, nem pensar. O objetivo é fugir da volatilidade. E cuidado com LCI e LCA, que muitas vezes têm carência e prendem o dinheiro. Mas agora vem a parte que muda o jogo. A reserva não é só uma defesa. Ela é, na verdade, uma ferramenta ofensiva poderosíssima, com vantagens que pouca gente enxerga e que podem acelerar, e muito, a jornada para a independência financeira. Com uma reserva forte, a pessoa ganha poder de barganha. Pode dizer não a um emprego ruim, negociar um aumento com mais calma, sem a pressão das contas para pagar. Ela também te dá pólvora seca, como dizem no mercado, a capacidade de comprar ativos excelentes quando todo mundo está vendendo em pânico numa crise. E claro, o mais importante, ela blinda as metas de longo prazo, criando um muro que separa os problemas da vida da construção do seu patrimônio. Certo.
Então, como a gente sai da teoria e começa a construir isso? O maior inimigo aqui é deixar para depois. A boa notícia é que o plano é simples, direto ao ponto e pode ser iniciado assim que essa análise terminar. O plano tem 4 passos. Passo 1. Diagnosticar. Anotar na ponta do lápis quais são as despesas essenciais do mês. Passo 2. Definir a meta, ou seja, quantos meses de tranquilidade se quer ter. Comece com 3, é um bom alvo inicial. Passo 3, e este é o mais importante, acumular. Todo e qualquer dinheiro que sobrar vai para a reserva. Antes de comprar ações, antes de qualquer outra coisa. Prioridade total. E passo 4, alocar. Transferir esse dinheiro para um daqueles 3 lugares seguros que a gente já viu. E para isso funcionar, é preciso lembrar da regra de ouro. A reserva de emergência é sagrada. Ela não serve para trocar de carro, para planejar as férias ou para comprar aquele celular novo. O uso dela é restrito a situações que são, ao mesmo tempo, inesperadas, urgentes e absolutamente necessárias. Se não preencher esses 3 requisitos, a mão não toca no dinheiro. No final das contas, construir essa reserva é muito mais do que uma tarefa financeira. É uma declaração. É a prova de que se está levando a sério a própria independência financeira. É de fato o que separa quem investe de forma amadora de quem atua como um profissional. É a fundação sobre a qual todo o resto será construído. E para fechar, fica uma reflexão. Na hora de montar uma reserva de emergência, qual foi ou qual seria o maior desafio? Manter a disciplina de poupar todo mês? Fazer o cálculo exato do valor necessário? Ou a dúvida de onde investir o dinheiro com segurança? Pensar nisso com honestidade já é o primeiro grande passo para fortalecer essa base essencial.